Olá, companheiros da Congregação Espírita Francisco de Paula. Que Jesus nos inspire em mais essas reflexões, em que hoje gostaríamos de conversar um pouquinho sobre uma passagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, o item 17, 18 e 19, que trata de uma fala de Jesus sobre cruz. Então, assim, vamos lá lembrar, né? Pra gente, todo mundo já leu essa passagem com certeza, mas vamos relembrar. Diz lá: benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais dele tratavam os profetas. Essa parte em Lucas, no capítulo 6. Aí continua. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Esta passagem se encontra nos 4 Evangelhos: Marcos 8, Lucas 9, Mateus 10 e João 12. Então, assim, eu já sempre acho muito significativo quando uma mensagem aparece nos 4 evangelhos, né? Assim, meu filho sempre ficou com aquela sensação de que, nossa, essa é marcante mesmo. Mas, assim, o relevante é a gente perceber que Jesus fala aqui de um desafio. Ele já mostra que teríamos um desafio, que todo aquele que buscasse segui-lo seria odiado. Claro que essa palavra, né, tem diferentes nuances, mas, ou seja, alguém que já não seria bem visto por seguir o mestre. E aí a gente acha que sempre isso está se referindo àquelas pessoas que o estavam ouvindo. Mas a gente precisa lembrar que tudo que Jesus falava, ele sabia que era para ser atemporal. Todos os seus ensinamentos serviam naquela época e servem em todas as épocas da humanidade. Nós vamos aprofundando essas interpretações, mas com certeza que o mestre usava aquele jeitinho de falar o que precisava, falar a verdade, que precisava ser relembrada a todo instante. Então ele diz que se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, eu queria que a gente focasse um pouquinho nesse tome a sua cruz, né? Eu acho que depois que a gente abraça os conceitos da doutrina espírita, a gente entende que tudo que nos acontece tem a sua razão de ser. Mas eu acho que muitas vezes nós ainda olhamos para isso como sendo eu tenho que aturar tudo que me acontece de sofrimento, porque eu sou um espírito muito ainda inferior, eu errei muito nas encarnações passadas, então eu agora tenho que pagar, tenho que sofrer. E já é hora da gente espanar um pouco esse sentimento de que nós encarnamos para sofrer. A felicidade não nos está destinada apenas quando formos espíritos superiores. Deus nos criou para a felicidade, sem tempo. Deus nos criou para sermos felizes a todo momento. É claro que desafios acontecem com a proposta de engrandecimento, de crescimento, mas isso não significa necessariamente sofrimento. Acho que alguns de vocês, né, que já me ouviram, certamente vão lembrar, porque eu vivo comparando essa nossa situação a um aluno que entra na escola e vê ali os desafios de ter que parar de brincar para estudar, para
enfim, fazer alguma coisa que naquele momento parece menos prazerosa que tantas outras opções. Só que quando ele tem o olhar no longo prazo, ele vê que aquele desprazer, né, o abrir mão daquele prazer imediato ali, que seriam as outras opções, tem trará um fruto tão interessante que aquilo passa a valer a pena. E se a gente pega 2 alunos que entram naquela escola e passam pela mesma situação, aquele que abraça o que precisa ser feito, faz logo, senta, faz o dever de casa, estuda o que precisa ser estudado, rapidamente ele se livra daquela situação e ele está livre lá para a brincadeira, para o que for, enquanto que o outro que senta e fica se lamentando, em vez de pegar e fazer e acontecer e resolver a situação, esse vai sofrer muito mais. Ou seja, a dor que chega para os dois, dor entendida como desafio, a dor que chega para os dois é a mesma. A forma de encarar essa dor é que vai fazer com que haja mais ou menos sofrimento. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela sempre ressalta, deixa eu achar aqui. Oh, meu Deus, Deise, onde é que você botou? Tá aqui. Ela, no Plenitude, lá no capítulo 1, a Joana diz o seguinte: a dor não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Então, a dor não é uma punição. Então, vamos tirar da mente essa ideia de que se eu estou encarnada, estou com alguma dor, essa dor é uma punição porque eu me comportei mal em encarnações passadas. Essa dor de agora, ela só é uma dor porque eu ainda não venci esse desafio. Na hora em que eu aprender o que aquela situação quer me ensinar, ela deixa de ser uma dor. E, portanto, a dor ela é inevitável nesse sentido da lei do progresso. Eu preciso estar exposta a situações que me farão aprender mais. Isso, de novo, com aquela percepção do aluno que olha no longo prazo, vale a pena encarar essa situação, aprender e vencer esse desafio. Mas, então, nesse sentido, essa dor será sempre necessária. Mas o sofrimento, a lamentação por aquilo que me acontece, isso não é necessário. Isso é função da minha imaturidade, é como se fosse aquele aluninho que senta, chora, se lamenta e está perdendo mais tempo, porque mais cedo ou mais tarde ele vai precisar aprender aquela situação. E aí a gente entende que quando a gente ouve assim, não, porque então nessa encarnação eu tenho que aturar isso, eu tenho que carregar a minha cruz. Como se carregar a cruz fosse aturar sentimentos, aturar sofrimentos, aturar tudo isso que significa para a gente essas dores. E aí no livro Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles tem uma mensagem que ela começa assim. É a mensagem que ela intitula de Cruzes. Ela diz que os seres humanos transitam no seu processo evolutivo, invariavelmente, crucificados aos problemas que elaboraram para eles mesmos, experimentando dores e amarguras graves de que somente se libertarão quando se resolverem pela transformação interior, adotando comportamentos saudáveis. Então, ou seja, ela já mostra aqui que nós nos crucificamos a esses problemas. Nós nos prendemos nessas situações e aí ficamos remoendo aquilo e que somente nos libertaremos pela transformação interior, adotando comportamentos saudáveis. E o comportamento saudável para um espírita, principalmente, é entender que a reencarnação não é só o reflexo do erro passado, mas a oportunidade de construir para frente.
né? Eu sempre lembro isso, que reencarnação não é só para a gente olhar para trás, é para a gente olhar porque vai ter muita reencarnação para frente. Então, que a gente possa abraçar agora os desafios para que nas próximas encarnações nós estejamos livres desse processo atual, porque há muitas coisas ainda a serem aprendidas. No livro Rumo Certo, Emmanuel tem no capítulo 59 uma página, gente, que é uma delícia. Aliás, esse livrinho é muito show de bola, né? Rumo Certo, do Emmanuel, pelo Chico. Existe uma página em que ele fala que a cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual nos domínios da elevação. A nossa, porém, será sobretudo nós em nós mesmos. Olha só, gente, vamos parar, vamos pensar um pouquinho nisso, né? Eu fiquei lendo, fiquei refletindo a cruz do Cristo. E aí eu fiquei lembrando de todo o processo que a gente conhece do Calvário de Jesus. E aí eu me dei conta de quantos exemplos de virtude Jesus deu ali só naquele períodozinho. Então, assim, é o exemplo da humildade, quando ele, que podia acabar com aquele povo todo ali, né, só no olhar, digamos assim, ele é humilde para passar por aquilo que precisa precisa acontecer, né? Aquilo estava escrito. Então, é a humildade dele de aturar todas aquelas zombarias, todas aquelas maldades físicas e emocionais que estavam fazendo com ele naquela hora. É nessa hora que ele dá o exemplo do perdão. Sofrendo aquilo tudo, ele ainda vira para Deus e diz: perdoai-os, pois que não sabem o que fazem. É nesse período que ele dá o exemplo de fraternidade, de apesar de estar sofrendo ele mesmo, ele ainda ali bota em primeiro lugar o consolo daqueles dois que estavam sendo crucificados junto com eles. E não perde a chance de evangelizar a cada um que o seguiu, né, a cada um que o acompanhou e que estava em alguma etapa desse período da crucificação. Então eu acho que Emmanuel é muito feliz quando ele diz que a cruz do Cristo é a do exemplo e a do sacrifício, porque ele não precisava de nada disso. Jesus já era o espírito de luz em relação à terra. Jesus é o nosso governador, né? Então, assim, ele não precisava passar por tudo aquilo que ele passou, mas é o sacrifício do espírito que de fato é generoso para com tudo e todos. Então, aquela cruz dele era do exemplo e do sacrifício que nos induzia à subida espiritual. Ou seja, era para que nós nos sentíssemos motivados a, de fato, desenvolver e praticar todas as virtudes, passar por todos os desafios. Porque se ele, que não precisava, estava ali fazendo isso, por que não nós? Mas só que Emmanuel, né, complementa dizendo que a nossa, porém, será sobretudo nós em nós mesmos. Ou seja, a nossa cruz não é ainda a do exemplo e a do sacrifício. Época virá em que será assim, né? Porque todos estamos no caminho evolutivo. Mas Emmanuel explica, ele diz: aguentar-nos como temos sido nas múltiplas existências passadas. Carregar-nos com as imperfeições e dívidas que inadvertidamente acumulamos. Então, ou seja, carregar a nossa cruz não é aturar as dores que nós temos no momento. Carregar a nossa cruz é aguentarmos-nos como somos. É reconhecermos que somos ainda, como dizem os outros, um poço de imperfeição. Sim, nós somos, mas nós temos que nos carregar assim mesmo. Então, é esse trabalho que Joana comentou, né, de que a gente só se liberta dessa cruz pela transformação interior.
Então é aceitarmos, é sabermos que vamos errar, que erramos muito, que ainda erraremos bastante, mas sem benevolência descabida para com esse erro, mas também sem aquela culpa que paralisa. Então Emmanuel complementa, né, dizendo: em muitos episódios difíceis da existência, consideramos demasiadamente amargo o cálice da prova redentora que se nos destina. Mas, de maneira geral, não é a medicação providencial nele contida que nos aflige, e sim a nossa própria debilidade em aceitá-la. Ou seja, na maioria das vezes, as dores nem seriam tão grandes assim. A nossa dificuldade em aceitá-las, porque mesmo quando dizemos eu sou muito inferior, eu tenho que aturar, a gente está se fazendo de vítima nesse momento, né? Porque se eu digo que eu tenho que aturar porque eu estou pagando alguma coisa que eu fiz do passado, eu estou ali querendo bancar a boazinha que já entendi que eu preciso disso, mas eu estou me colocando na posição da vítima que está sofrendo. Eu não estou sofrendo. Não é para sofrer que aquela dor apareceu para mim. Aquilo me apareceu para que eu extraia dali um conhecimento que eu ainda não tenho. Então, como sempre diz Joana de Ângeles, né? A gente tem que olhar para a situação e perguntar: o que a situação quer me ensinar? Isso é uma postura responsável de carregar a cruz de sabermos que ainda temos muito a aprender, mas é carregar. Porque aquele que simplesmente diz que eu tenho que carregar isso, aquele que está aturando, ele atura parado. Carregar já traz em si aquela ideia de movimento. Eu estou carregando essa cruz de um lugar para o outro. Né? Ninguém carrega alguma coisa parado. Parado a gente sustenta, a gente aguenta. Mas carregar significa levar de um lugar para o outro. Então eu preciso me carregar. Eu preciso carregar todas essas imperfeições que eu ainda tenho, mas em movimento de progresso. Então, lembrando que, nesse sentido, essas dores, elas vão perder muito em sofrimento e vão ganhar mais em oportunidade de aprendizado. Emmanuel continua, gente. Ele diz: suportar a nossa cruz será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam. Né? Então, tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam. Então, é reconhecer que ainda somos, de fato, aprendizes nesse caminho, que estamos bem no início, né, desse caminho de aprendizado. Mas olha o que ele diz: sem acalentá-las. Então, não é dizer, eu sou assim mesmo, então ainda vou precisar de muitas encarnações para poder deixar de ser assim. Não é para acalentar o fato de ainda termos inferioridade, é para trabalharmos com elas. Mas igualmente sem condenar-nos. Então também não cabe aquela culpa excessiva que paralisa porque diz: eu sou muito inferior. Nossa, como é que eu pude ficar? O tempo que eu perco pensando como que eu pude fazer isso, eu poderia estar ganhando em transformação. Eu poderia estar me tornando alguma coisa melhor em relação àquilo que eu mesmo estou me criticando. Por isso, diz ele, diligenciando esgotar em serviço, em paciência, em serenidade e em abnegação, a sucata de sombras que ainda transportamos habitualmente no fundo de nossas atividades de autoaprimoramento ou reabilitação. Então a gente precisa, aqui ele dá a fórmula, né, direitinho, diligenciando esgotar. A gente tem que esgotar essa sucata de sombra que a gente está transportando. A gente vai esgotar como? Em serviço, em paciência, em serenidade e em abnegação. Porque a gente transforma isso, a gente está transportando isso no fundo das nossas atividades de autoaprimoramento. Então é necessário que eu me carregue
repetimos sempre. É necessário que eu me carregue, mas sempre caminhando. Esse caminho é o caminho do autoaprimoramento. Uma coisa que eu acho também muito importante, né, nesse momento é a gente lembrar que Jesus também falou que não veio trazer a cruz, mas a espada, né? Não veio trazer a cruz, não veio trazer a paz, mas a espada. Por quê? O que lemos no início. Toda vez que a gente tenta se transformar, a gente, digamos assim, a gente provoca o outro. Porque o outro olha pra gente e diz assim: pô, se ele está tentando ser melhor, então eu também deveria estar tentando ser melhor. Isso mexe com a acomodação até do outro. Então seremos criticados, seremos perseguidos porque causaremos essa discórdia, digamos assim, de opiniões. Isso que é o que o mestre queria dizer quando ele dizia: não vim trazer a paz. As pessoas vão brigar por causa disso, porque uns defenderão a interpretação de um jeito, o outro do outro, mas enfim. Mas assim, uma coisa que a gente precisa lembrar, né, é que essa espada da qual Jesus falava não era a espada da guerra com o outro, era uma espada para conosco mesmo. Tem que ser uma luta interior, de transformação íntima. E quando a gente vê aquela imagem, né, uma espada, se a espada está para fora, como normalmente a gente vê nas lutas e tal, mas se a gente transportar essa espada para dentro, olha o formato que ela fica, né? Ela vira uma cruz, né? Imaginem uma espada, que ela tem aquela parte mais longa, tem aquela parte do cabo e normalmente tem aquelas duas os protetores, né, da mão para melhorar o apoio. Quando a gente inverte isso, quer dizer, quando a gente embainha uma espada, ela fica no formato da cruz, que aquela parte mais longa está para baixo e ela é direitinha. Então, ou seja, essa espada que o mestre sugeria que usássemos era conosco mesmos, não no sentido, de novo, como Emmanuel chama atenção, não é para que nos condenemos, é para que vejamos essa espada seja a nossa cruz. A nossa cruz interior é essa da espada da luta contra a nossa própria inferioridade. E Joana diz nessa página do Jesus à Luz da Psicologia Profunda, ela diz que carregar a cruz invisível é transformá-la em asas de ascensão. Bonito isso, né? Carregar a cruz invisível. Porque é isso, não são as dores do lado de fora que são a cruz que eu tenho que carregar. É essa que é invisível, mas que eu sei. Que se eu estabelecer de fato o meu processo de autoconhecimento, eu vou saber o que eu preciso carregar, o que eu preciso batalhar. Então ela diz que carregar essa cruz invisível, ou seja, se eu realmente abraço isso e vou seguindo dentro desse caminho de autotransformação, eu estou transformando essa cruz em asas de ascensão, porque eu estarei de fato caminhando esse caminho do progresso. Ela diz também que carregar, portanto, a sua cruz é não se submeter às imposições mesquinhas de quem quer que seja, tornando-se livre para aspirar e conseguir, para trabalhar e alcançar as metas da autoiluminação, tendo o modelo Jesus, que rompeu com tudo aquilo que era considerado ideal, estabelecido, legítimo, porém predominante nos círculos viciados dos poderosos. Então, de novo, não é a gente olhar para fora e ver o que eu tenho que batalhar no mundo. O meu trabalho e as minhas metas precisam ser
acho que progresso próprio, né? Eu acho que nessa hora tem que ser assim, uma coisinha até meio egoísta no bom sentido, se essa a gente pode usar essa expressão, né? Mas é porque eu não posso me prender a padrões de sofrimento, de entender que uma situação é humilhante ou entender que uma situação precisa ser contornada por isso, por aquilo, pelos padrões do mundo. Mas porque eu sei que aquilo me convém. Porque eu sei que aquilo faz parte da minha batalha, da minha conquista pessoal, né? Esse caminho de transformar essa cruz em asas de ascensão. E ela termina dizendo que, sem dúvida, é necessário que cada qual leve a sua cruz de responsabilidade, de iluminação e de eternidade. Olha só, de responsabilidade. Então, saber que algumas coisas que me acontecem são fruto de maus passos em outras encarnações, isso é para que a gente não tenha culpa, mas assuma a responsabilidade de que precisa refazer. De iluminação, porque quando eu travo esse bom combate, eu estou me iluminando, eu estou crescendo, eu estou criando virtudes em mim mesmo. E de eternidade. A gente precisa lembrar que somos espíritos imortais, ou seja, eu preciso lembrar que o que é bom é eterno. Deus é eterno. Então, a felicidade, a serenidade, o bem, eles estão o tempo inteiro. Eles existem o tempo inteiro. Eu, ao carregar essa minha cruz, estarei alinhada com essa proposta divina e, portanto, estarei sentindo esses mesmos benefícios. Então, é muito importante que a gente pense, né, voltando lá na mensagem do Evangelho, é muito importante a gente lembrar que o que Jesus disse foi: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, as pegadas do Mestre são aquelas de progresso. Ele é um espírito de luz, ele deu o caminho das pedras e ele exemplificou tudo isso. Então, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, renuncie a si mesmo, renuncie àquela imagem que nós temos de nós mesmos como os infelizes, as vítimas, os espíritos inferiores que somos, muito errados de todas essas encarnações. Carregue a sua cruz, carreguemo-nos a nós mesmos, como nos diz Emmanuel. Suportemos a nossa inferioridade, mas o que ele diz no final? Siga-me. Então, de novo, é uma ideia de movimento, de reconhecimento do que precisa ainda ser corrigido, mas sempre de buscar o caminho, de seguir Jesus. Seguir significa se movimentar, caminhar, mesmo que a gente tropece, que caia, mas é preciso continuar. Que Jesus então abençoe os nossos propósitos de sermos melhores.